Então, aqui é um resumo do que está aí na apostila, viu? Aqui, ó, nós chamamos aqui o cilindro, o cone, o Nilson já deve ter falado com vocês, nós chamamos de sólidos de revolução. Por que nós chamamos eles assim? Ó, vou até pôr aqui, ó. Daí depois vai aparecer lá em algum vestibular. Vocês sabem que é o cilindro ou o cone. Ó, sólidos de revolução. O que isso significa, né? São aquelas figuras geométricas que elas têm um eixo no meio. Então, é como se eu pego aqui uma folha de sulfite e eu giro essa folha de sulfite, ela vai formar o nosso cilindro, certo? Pego aqui, ó, uma folha qualquer e a partir do momento que ela diz assim, a partir do momento que eu pego ela e eu giro, ó, ela vai formar aqui um cilindro. Então, esses daqui são sólidos, né, que são chamados na geometria espacial de sólidos de revolução. É ele, é o cone. Por quê? Porque eu tenho um eixo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma setinha aqui, ó. O que isso significa? O que eu fiz ali com a folha de sulfite, né? Eu girei, então eu tenho aqui, ó, o eixo. Aqui em cima uma setinha, não sei se dá para ver aí, mas é uma setinha. Então, eu tenho o eixo. O que eu fiz com a folha de sulfite? Eu girei. Então, eu girei, eu formei quem? Formei o cilindro. A hora que eu formo o cilindro, que eu fico com essa condição aqui, ó. Eu tenho um cilindro aqui, fechei a folha de sulfite, eu vou ter uma base redonda embaixo e uma redonda em cima, tá? Então, aí a gente vem para cá, ó. Daqui, nós vamos para cá, né? Girei ali minha folha de sulfite, formei meu cilindro. O cilindro formado, eu vou ter aqui o retângulo aqui no centro aqui, vou ter a base em cima e a base embaixo. Essa altura aqui do nosso cilindro é a nossa geratriz, né? A geratriz e a altura são iguais, são valores iguais, então aqui, ó, nós chamamos de geratriz, mas ela tem a mesma medida da altura do cone. Os valores do cone, não, do cilindro, elas são iguais, ó, certo? Aí, uma coisa que é importante, ó, vocês têm aqui, eu fiz um desenho reto, né? E fiz um desenho tortinho. Todas as figuras espaciais, né, que nós pegarmos e ela tiver a altura formando um ângulo de 90 graus, são figuras chamadas, né, de sólidos reto. Quando essa altura não forma um ângulo de 90 graus, nós falamos que esse sólido é um sólido oblíquo, tá? Então, vocês pegaram lá no Enem, né? O Enem cobra muito isso. Vocês pegaram lá uma torre, e essa torre está pensa, então quer dizer, não é um sólido reto, é um sólido oblíquo, tá? A altura formou um ângulo de 90 graus, reto. A altura não forma um ângulo de 90 graus, não é reto, é uma figura oblíqua, certo? Isso, tudo bem? Tudo bem. Eu gosto de pôr aqui porque, principalmente Enem, eles colocam lá as figuras planificadas, né? Então, eu gosto de pôr em todas os nossos sólidos, eu gosto de pôr ela planificada. Então, esse daqui é um cilindro normal. Qual que é a planificação? Se eu pego o cilindro e eu abro ele, como que ele fica, né? Pego lá um cilindro de papelão, um tubo de papelão lá. Abro ele. Como vai ficar essa planificação? Dessa maneira aqui, ó. Vou ter um retângulo no meio. Esse círculo aqui é a base que vai fechar em cima. E esse é a base que vai fechar a parte de baixo. Tá? Então, viu essa figura lá, ó? Eles colocaram essa figura planificada lá. Eu já sei que isso daqui, se eu fechar ela vai ser o meu cilindro. Certo?
cilindro montado em 3D, cilindro aberto. Tá? Pensa assim numa caixa de papelão. Caixa de papelão está montada, está em 3D, é espacial. Abrir ela, vou lá e desmonto ela, ela fica, a planificação dela é isso daqui. Dúvida aqui? Não. Não. Vocês já viram o cone, fica fácil o cilindro, né? Fica... Aí aqui, ó, eu coloquei as fórmulas aqui que nós vamos usar. Fórmula é bom que dá pra gente brincar, né? Às vezes, em algum exercício, a gente pode brincar, desmembrar ela, mas elas vêm dessa maneira aqui, ó. Área da base, πr ao quadrado, né? Porque eu tenho uma circunferência, então eu tenho a área da base lá da circunferência. A área é da circunferência, πr ao quadrado. Não posso esquecer que eu tenho sempre duas, tá? Eu tenho a que fecha em cima e tenho a que fecha embaixo. Então, aqui na área da base, sempre lembrar, né, que eu vou ter duas. A fórmula é essa, mas eu tenho duas. A área lateral, que é a do nosso cilindro, 2πr vezes a altura, ó. Eu até coloquei aqui, ó, comprimento 2πr, só que eu tenho altura, né? Então, vai ficar aqui na área lateral 2πr vezes a altura. Quando eu quero saber a área total, olha, aí apareceu aqui na fórmula o que eu falei antes, né? Eu quero saber a área total. Se eu já tenho ali a área da base e tenho a área lateral, é só somar tudo. Não esquecer que eu tenho duas áreas da base, ó, tá? Nunca esquecer desse 2 aqui, tá? Porque eu vou ter a de cima e a de baixo para fechar, tá? Então, por isso que está aparecendo 2 aí. Volume, área da base vezes a altura, volume do prisma. Lembra que eu falava para vocês lá na pirâmide? A figura, o sólido faz bico, que no caso é a pirâmide e o cone, a gente divide por 3. Não faz bico, o volume vai ser sempre os mesmos, tá? Que é o do prisma, né? A área da base vezes a altura, certo? Formou um bico, é uma pirâmide, essa mesma fórmula dividido por 3. Formou um bico, é um cone, essa mesma base dividido por 3, certo? Para lembrar na hora, tá? Eu só coloquei aqui em cima, o que eu tinha esquecido, eu coloquei o cilindro equilátero. O cilindro equilátero ele vai ter todos os lados com a mesma medida. Então, o que dá para relacionar aqui, ó? Essa parte aqui de cima, aqui, ó. Então, se eu pego ali uma folha que ela tem todos os lados com a mesma medida, vamos supor que aqui seja 2, ó, essa altura é 2, aqui vai ser 2 também, aqui embaixo 2 e aqui 2. Por quê? É equilátero, né? Tem medidas iguais. O que acontece aqui, ó? Se tudo isso daqui é 2, até o centro, que é o raio, é 1. Tá? Então, aqui, ó, se medir 2, o raio vai ser 1. Se medir 4, o raio vai ser 2. Se medir 6, o raio é 3. Se medir 9, o raio é 4,5. E assim por diante, tá? Então, o que dá para assimilar aqui num cilindro equilátero? A altura é sempre 2 vezes o raio, tá? Então, aqui, ó, às vezes no exercício, saindo por esse conceito aqui, fica mais fácil. Tá? Então, se ele é equilátero, a altura vai ser sempre igual a 2 vezes o raio. Certo, gente? Fazer uma pergunta? Certo? Certo. Vamos fazer exercício. Aí vamos lá. Deixa eu ver qual que eu separei aqui para a gente fazer. Deixa eu ver. Vamos começar pelo 2, que é mais facinho. Depois nós vamos para o 4 e depois nós voltamos para o 1. Então, vamos fazer o 2. Vou apagar, tá? Vocês estão com a foto aí também. Vou apagar aqui.
pegar o 2 aí. Silvana, na fórmula do volume, esse AB seria a área da base? Área da base. Ok, obrigada. Ó, vamos começar por 2, né, pra gente ir esquentando para depois ir para o mais difícil. Vamos começar no mais fácil, depois nós vamos... O setor de criação de uma fábrica de tintas está desenvolvendo um novo recipiente no formato de um cilindro reto com 10 centímetros de raio da base e 25 centímetros de altura. Então, aqui, gente, é como se eu tivesse isso daqui, ó, um cilindro aqui, né? Ó, eu vou ter aqui de raio, o exercício fala aí, eu vou ter de raio 10 centímetros. Então, um exercício bem simplesinho. O raio, 10 centímetros. Aí eles falam que também a altura, né? A altura é 25 centímetros. Então, aqui a nossa altura H, 25 centímetros. Qual o volume de tinta? Volume de tinta que comporta um desses recipientes. Então, eu tinha colocado aqui, ó, a área da base, π vezes R ao quadrado. E aí eu coloquei o volume, que é o que a Laura acabou de perguntar. Área da base vezes a altura. Então, vamos lá. Que nem aqui nesse caso, ó, eles querem o volume. Aí eu tenho essas duas fórmulas aqui. Ah, mas eu não tenho área da base. Como é que eu vou jogar aqui no volume a área da base se eu não tenho? Mas eu não estou falando que a área da base é π vezes R ao quadrado? Então eu venho aqui, viu o que eu falei antes? A gente brinca com a fórmula, nós temos que saber as fórmulas, né? E aí nós vamos brincando com as fórmulas. Eu não tenho a área da base aqui. Como é que eu vou jogar na fórmula do volume? Só que eu sei que a área da base é igual a π vezes R ao quadrado. O π eu sei que é 3,14. O raio, o exercício deu. Então, desde eu pôr a área da base, eu coloco π vezes R ao quadrado, que é a mesma coisa. Ó. Então, aqui no volume vai ficar ó, π vezes R ao quadrado vezes a altura. Certo? Entenderam, gente? É isso que eu quero que vocês cheguem lá no terceiro ano com essa visão. Ah, eu sei que a área da base é isso daqui. Isso daqui eu tenho aqui. Então, vou lá, né? E já jogo tudo numa fórmula só. Não vou fazer uma, depois fazer a outra. Jogo tudo numa só, eu troco. Certo? Aí, aqui nós temos... Silvana, você pode me explicar de novo? Porque eu não entendi. A vizinha tá cortando a árvore, tá um barulheiro aqui. Manda ela parar. Em casa, eu moro do lado do pet shop, gente. Quando os cachorros resolvem latir, vai late, 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 late. Eu falo assim, pelo amor de Deus, eu falei para ele, eu falei assim, pelo amor de Deus, teus cachorros saem em todas as minhas aulas, né? Porque um começa a latir, aí a rua inteira late, né? Aí vira, aí manda parar, manda cortar à tarde, Yasmin. Ó, nós temos aqui, eu passei essas duas fórmulas lá. Eu coloquei que a área da base é π vezes R ao quadrado, que é uma circunferência. Então, é π vezes R ao quadrado. Aí a gente chega lá no volume, eu coloquei essa fórmula aqui, ó. Área da base vezes a altura. Aí, o que eu estava explicando? Eu não preciso ir lá encontrar a área da base, faço uma continha para a área da base. E aí, o que der na área da base, eu venho, coloco aqui e multiplico pela altura. Não precisa fazer duas contas. Eu jogo tudo numa só, tá vendo? A área da base é igual a isso aqui. Então, aqui na área da base, eu troquei por isso, ó, tá vendo? π vezes R ao quadrado vezes a altura. Porque isso daqui, ó, é a mesma coisa que a área da base. Tá? Porque, às vezes, vocês têm tempo para fazer exercício lá, vocês têm um tempo de 2 minutos e meio lá para cada exercício.
Então, o que der para simplificar nesses exercícios simples, vocês ganham tempo para depois usar naqueles mais difíceis. Então, não preciso fazer duas contas. Eu vou trocando, eu vou brincando com as fórmulas, tá? É essa visão que tem que ter. Ah, se isso daqui é a mesma coisa, eu jogo isso aqui e já sai tudo direto. Certo? Entendi. Obrigada, Silvana. Então, vamos lá, ó. O π a gente tem que é 3,14. O raio o exercício deu, que é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. E ele deu a altura também, que é 25. Aí aqui vai ficar 3,14. Aqui vai ficar 100, né? Vezes 25. Se eu multiplicar 3,14 por 100, vai ficar 314 vezes 25. Ó, 314 vezes 25. Aí, fazendo essa conta aqui, eu vi a Laura aí escrevendo. Já fez, Laura? Não? Achei que você estava fazendo. Ó, 314 vezes 25 vai dar 27,15. 7.850. Hã? Oi? 7.850. 7.850? Aí, se é volume, né? Centímetros cúbicos. Aí, vamos, letra D, né? Aí, vocês vão falar assim, ah, mas eles estão pedindo em ml, né? Aí, eles foram, assim, bem safados, né? Eles colocaram 785 lá, né? Então, aqui, ó, eles não estão pedindo em centímetros cúbicos, né? Eles estão pedindo a resposta em ml. Aí eles colocaram lá na letra B 785, colocaram na letra C 7,85. Aí quem não está por dentro das transformações vai lá e anda com a vírgula, né? Só que eu tenho que 1 metro cúbico, 1.000 litros, né? Lembrar aqui. Aí eu tenho que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E eu tenho que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Certo? Então não vai mudar nada aqui, ó. Tá? Então cuidado com isso, né? Um exercício bem fácil fazer e depois falar, vixe, mas eles não estão pedindo em centímetro, eles estão pedindo em ml. Né? Eles falam ali, ó. Qual o volume da tinta em mililitros? Aí você vai lá e divide por 1.000, né? Um exemplo. Vai lá e divide por 1.000, você acaba pondo a vírgula aqui, ó. E aí erra, né? Da letra C e erra. Então, isso daqui, ó. Essas transformaçõezinhas aqui, ó. O centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Certo? Então, continua sendo ali a letra D. É igual a 7.850 ml. Bem facinho esse, né? Só tinha um peguinha na resposta. Deixa eu ver qual que eu separei aqui que também é fácil, para depois a gente voltar. Ó, vamos pegar o 4, exercício 4. Não que os outros são difíceis, viu? É que esses daqui são mais fáceis. Que é tudo fácil aqui. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, será que ano que vem a gente volta já em fevereiro na sala? Vocês viram? Ai, se Deus Todo quiser. dia para ele. Eu espero. Ai, Ô, Silvana, eu tô pensando assim, deu dia 1º de janeiro, virou o ano, quando ele vai embora. Eu tô com isso na minha cabeça, entendeu? Nossa, eu também. Ele vai virar o ano e vai falar tchau. Eu não quero um 2020 parte 2, não, gente. Eu também não. Ninguém quer.
Eles viram que começaram, né, a chegar as vacinas lá, né? Uhum. Eu sempre fui muito confiante em todos os tipos de vacina. Quando o meu filho era pequenininho, o Marcos Machado, ele falava assim, ó, é bom dar essa vacina, só que não tem no posto. Eu tirava dinheiro da onde eu não tinha, porque há 14 anos atrás tinha uma vacina que eu dei nele 3 doses, cada dose custava R$ 280 há 14 anos atrás, era caro. E tinha que dar uma por mês, né? Eu dei todas. Então, se vocês pegarem assim, o negócio de vacinação do meu filho, todas, todas, todas. Então, eu sou muito assim com vacina. Então, eu estou confiante. O povo está falando que não, né? Porque foi pouco tempo, né, para fazer a vacina, mas eu estou confiante. Eu espero, estou igual a Duda, né? Eu vou girar a chavinha dia 31 eu vou virar a chave. Chega. Eu estou dessa Então, assim, maneira. Porque, viu, o terceiro ano vai ter colação de grau pelo Zoom. Que graça tem! meu Deus! Nossa! Ai, que dó. Nossa, com dó. Eu detesto, eu gosto da missa de colação, da missa da formatura eu gosto, eu acho uma missa bonita, eu gosto. Colação de grau eu detesto, mas tem que ir, né? Aí esse ano é no Zoom, ai que coisa maravilhosa. Sabe? Então, eu espero que vocês não passem por isso, né? Ai, se Deus quiser, não, pelo Nossa, Deus me amor de livre. Deus. Nossa, nem que eu crie a vacina, você vai ver só se for comigo isso. Eu crio um segundo a vacina. É um minutinho. Dá na minha mão pra você ver. Eu junto todos os meus professores e a gente faz rapidinho, filho. Mas é terrível, né? Eu achei um ano assim terrível. Aí eu tinha que cobrar dos alunos, eu tinha que cobrar do meu filho, né? Uma coisa que eu não estava me adaptando, sabe? Que para mim estava difícil. Então eu falei assim, que ano terrível, né? Então eu tinha que cobrar, vocês têm que estar aí, né? Vocês têm isso, aquilo. Mas para mim estar aqui estava difícil. Não. Acho que outro ano desse eu não dou conta. Não vai dar certo, eu acho, né? Vamos voltar aqui no nosso cilindro. Aí, dia 31, a gente vira a chave. Ó, um exercício da PUC, um exercício bem fácil também. Eles falam assim, volume do sólido gerado. Esse exercício aqui da PUC é um achado, né? É 1 em 1 milhão. O volume do sólido gerado pela rotação de um quadrado de 3 centímetros. Então, o que entra aqui, gente? O equilátero lá que eu coloquei aqui em cima para vocês. Porque a altura é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Ô, Silvana, hoje o Lucas não tá aqui na sua aula para escovar os dentes. É uma figura, né? Gente, eu vi tanta coisa nessas aulas que olha, vocês não têm noção. Aqui o ensino médio ainda não aconteceu tantas coisas, mas no 9º ano tudo acontecia naquela sala, tudo. Aquilo era um inferno, né? Aí eu falo assim, eu brinco lá, né, com a Tânia, que eu falo que aquilo lá é para testar a minha paciência, né? Então, ano passado, oitavo, eu não quero oitavo porque eu não gosto. Pega o oitavo, não sei o quê, peguei o oitavo, eram os mesmos, né? Quando saiu do oitavo para o nono, eles teve assim, uma mudança boa, principalmente as meninas, elas amadureceram. Aí na sala de aula estava tranquilo. Aí vem nós aqui para esse formato de aula. Jesus amado. Sabe, acontecia cada coisa que vocês não têm noção. Entrava gente com o nome de aluno, né? Pegava ali, por exemplo, pega a conta da Duda ali, eu não sei como que eles fazem, pega o código lá na nossa plataforma, lá do site da escola, aí entrava, você fica, liga a câmera, não ligava. No meio da aula, começava a xingar. Teve uma vez que começaram a me xingar de cada palavrão, que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Aí você pega de surpresa, até você chegar ali e excluir a pessoa, tem um espaço, um tempo, né? Porque você pega de surpresa, né? Você está aqui na lousa. De repente começa, né, Fê?
Aí excluiu a pessoa, tudo, mas xingou, foi. Aí passou uns dias de novo. Aí no meio da aula solta um funk com uns palavrões, umas coisas assim, não sei o quê. E aí acontecia tudo, né? Daí eu criei uma regra com eles, né? A partir de hoje, ligou a câmera, entrou para ligar a câmera. Não ligou, eu excluo da aula. Então, era assim na minha aula, porque aconteceu umas 3, 4 vezes, aconteceu a outros professores também, né? Então, eu criei essa regra. Vocês vão entrar, vocês vão ligar a câmera, não ligou, eu excluo, não entra mais. Então, melhorou. Mas aí, outro dia, com os outros professores, continuou lá acontecendo. Aí, o que aconteceu? Outro dia, entrou Matheus Santana, aceitei, aí a pouco aparece lá, Matheus Santana de novo. Eu falei, vixe, mas tem alguma coisa errada, né? Peguei e aceitei. Aí, daqui a pouco, né, ele falou para mim assim, professora, tem alguém que entrou com o meu nome, não sou eu. Aí ele ligou a câmera dele, o outro não ligava. Aí eu lá, liga a câmera, né, que tem um, né? Liga a câmera, não ligava. Aí eu pensei, eu vou excluir, né? Aí ligou, todinho vestido de Papai Noel. Inteiro, paramentado inteiro, a pessoa estava de Papai Noel. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei assim, gente, coloquei ele na tela, né? Tirei a minha, coloquei a dele. Falei assim, gente, vamos dar uma salva de palmas para esse Papai Noel, porque de quarta-feira, 10h30 da manhã, se dá o trabalho de se paramentar de Papai Noel para a nossa aula, vamos dar uma salva de palmas. Ele saiu rapidinho, sabe? Acho que ele não esperava na minha reação. Saiu rapidinho, foi embora. Então, aconteceu de tudo lá no 9º ano. E estressa, né? No começo estressa. Ai, pelo amor de Deus. Então, eu não quero outro ano assim, não. Ó, esse exercício aqui eu estou falando com vocês, mas estou olhando ali, ó, ele tem um pega aqui, né? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, ele vai ter um peguinho aqui. Porque aqui o raio e a altura vai ser igual. Por que vai ser igual? Porque eles estão falando, o volume do sólido é gerado pela rotação de um quadrado de 3 centímetros em torno de um dos seus lados. Então, esse em torno de um dos seus lados aqui significa que o eixo vai estar aqui, ó. Certo? Aquele eixo que eu coloquei lá no começo, que eu comecei explicando para vocês, ele vai estar aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ele vai rotacionar aqui, ó. Só que aqui o raio e a altura vai ser igual, certo? Porque eu não estou passando aqui, ó, fechando. Eu estou rotacionando ele aqui, ó. Então, é um pega. É um exercício facinho, mas é um pega. Eu estava falando com vocês olhando ali, né? Então, aqui, ó, o volume vai ser... Vamos usar, né? Nós não temos área da base, vamos usar π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, aqui, esse raio aqui, essa altura, os dois vão ser 3, porque ele está, ó, que eles falaram lá, rotacionado, ele é gerado, né, pela rotação de um quadrado de 3 centímetros em torno dos seus lados. Então, é aqui, ó, que está passando o nosso eixo. Então, aqui o volume vai ser... Aí, vamos olhar a resposta. A resposta está com π, então vamos deixar o π, né, não vamos substituir por 3,14. Ó, podem colocar o nome lá na chamada, viu? Então, aqui, ó, olha sempre a resposta. A resposta tem π, eu não vou pôr 3,14, eu deixo π. Então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes a altura, que é 3. Ó. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 π. Vai letra E, ó, lá embaixo. Eu não sei, mas se talvez a gente tivesse colocado aqui, ó, como sendo, tivesse interpretado errado e tivesse colocado o raio como sendo 1,5, eu não sei se ia ter ali na resposta. Mas às vezes pode acontecer de ter. Eu acho que aqui não, porque está tudo redondo, né? Eu acho que não. Mas poderia ter. Então, presta bem atenção no enunciado, o que eles estão falando, tá? Aí, Ô, Silvana, eu não entendi ainda por que o raio ficou 3 também. Então, aqui, ó, eles falam que esse sólido é formado, mas ele é assim,
Quer ver, ó? Deixa eu ver uma outra maneira aqui, ó. Eu estava olhando aqui, né? E eu estava conversando com vocês e olhando ali na tela, né? Eu falei, mas aqui, ó, pelo que eles falaram, né? Ó, o volume do sólido é gerado pela rotação de um quadrado de lados 3 centímetros em torno de um dos seus lados. Então, ele está girando em torno de um dos lados dele. Então, ele vai girar aqui, ó, em cima de um dos lados, que também é 3. Entendeu? Como se fosse isso aqui, ó. Ele vai girar aqui, ó, em cima de um lado. Então, tem que tomar, assim, cuidado, porque é um exercício bem simples, mas tem que tomar cuidado em alguns peguinhas. Eu acho que aqui, ó, pelas respostas, eu não fiz antes, mas pela resposta, eu acho que se eu colocasse aqui, ó, 1,5 e 1,5, eu acho que não ia dar as respostas, porque não tem quebradinha ali nas respostas, tá tudo inteiro. Mas poderia ter, então tomar cuidado nisso, na interpretação, tá? Porque aqui, ó, a hora que ele falou aqui, ó, girou em cima, né, de um dos seus lados, é como se ele tivesse pego isso aqui e girado em cima. E girado em cima do quê? Do outro lado, que também é 3. Então, o raio aqui, ó, é 3 centímetros. Se ele não fala nada disso, aí a gente vai falar assim, é equilátero, então a altura é 2 vezes o raio, né? Mas aqui nesse caso, o que pegou, se vocês quiserem riscar aí, ó, é quando falou que girou em torno de um dos seus lados. Então, o raio aqui ficou igual, né? Porque eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Deixa eu ver um outro aqui, que dá tempo da gente fazer. Ó, vamos pegar o 6. Se dá tempo da gente fazer ele, o 1 é maior, não vai dar tempo. Deixa eu achar o meu aqui. Ó, o exercício 6. Aí eles deram ali um retângulo, né? Base B, altura H. Ó, exercício 6. Aí vocês têm esse desenho aí. Aí eles falam, deseja-se construir um reservatório cilíndrico com diâmetro de 120 centímetros e a capacidade de 1,5 metros cúbicos. Então, aqui, ó, o volume é 1,5 metros cúbicos. Faz assim, viu, gente? Quando você estiver fazendo prova, já lê uma vez e já vai tirando do lado, para não ter que ficar voltando, lendo de novo e perder tempo, tá? Aí eu tenho aqui também, ó, no que eu li até agora, eu tenho diâmetro. O diâmetro é 120 centímetros. Só que aqui está metros. Né? E eu sei que o raio é metade do diâmetro, é 60 centímetros. Eles deram o diâmetro 120, eu sei que o raio é metade, é 60. Só que aqui está em metros, então eu tenho que transformar esses centímetros aqui em metros. Certo? Centímetro, decímetro, metros, 2 casas. Então, é a mesma coisa que 0,60 metros. Ou, para não precisar pôr esse zero aqui, ó, posso deixar 0,6 metros, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Aí, vamos continuar lendo. Ó, só dessa linha aí, ó, o que nós já tiramos, para não precisar voltar e ler de novo. Neste problema, estamos nos referindo a um cilindro circular reto perfeito. Para fazer a lateral desse cilindro, será usada uma chapa metálica retangular de comprimento B e altura H. Aí eles perguntam, calcule o comprimento B que a chapa deve ter. Então, vamos lá. Na letra A, deixa eu pôr aqui do lado. Se eu quero o comprimento, quando eu falo comprimento de alguma coisa, eu faço 2 vezes π vezes R. Por quê? Porque eu vou girar isso aqui, né? Então, aqui, ó, se eu quero saber o B, eu vou pôr B é igual. Desde eu colocar C de comprimento, o comprimento aqui é o B, então eu já vou pôr B. O B é igual a 2π vezes R. Aí eu tenho aqui 2, as respostas aqui tem que sair em valor, então eu vou trocar o π por 3,14. E o raio aqui, ó, 0,6 metros. Fazendo essa multiplicação
multiplicação aqui vai dar 6,28 vezes 0,6. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E aqui 0,6. Aí vamos contar as casas, né? Tem 2 casas aqui em cima, uma casa aqui embaixo, vai dar 1, 2, 3. Então, o meu B mede 3,768 metros. Então, esse lado aqui, ó, esse lado da figura aqui,